Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BetCaracatips e hoje vamos ao grid número 323 para Brasil-Escócia ou Escócia-Brasil, como vocês quiserem entender. Meus amigos, antes de começarmos, quero-vos dizer que Portugal venceu, Ronaldo marcou, Portugal marcou em ambas as partes, aconteceu o 0.5 gols em ambas as partes, Portugal marcou 2 gols, over 2,5, handicap menos 1, meus amigos. Hoje, até agora, ao momento que eu estou a fazer o vídeo, foi tudo green. E as apostas que eu deixei no meu canal de Telegram BetCaracatips estão todas encaminhadas, já aconteceram greens, como por exemplo, Portugal marca em ambas as partes com modo de 1,64€ na altura. Portugal também, neste caso, vencer a primeira parte também no meu canal Telegram. Se vocês quiserem entrar no meu Telegram e verem as minhas apostas, já sabem que ficará sempre na descrição de todos os vídeos, ou então no primeiro comentário fixado o meu link do canal de Telegram, ok? Aviso-te que quando entrares no canal tens de ter a noção e a capacidade de aguentar as redes, porque não sou perfeito e nem sempre ganho, nem sempre perco, é o meu lema e eu tento ajudar sempre ao máximo as pessoas. Meus amigos, vamos começar aqui com o primeiro jogo, que é precisamente, eu tenho aqui neste caso 25 palpites para vocês destes 6 jogos amanhã para o Mundial. Vamos começar aqui com o primeiro jogo, Bósnia contra o Qatar. A Bósnia precisa de vencer, ok? Precisa de vencer, vencendo faz 4 pontos. Suíça e Canadá vão disputar o primeiro e o segundo lugar. A Bósnia é o terceiro lugar, ok? Está classificado para o terceiro lugar, por enquanto. Não sei como é que depois ficará em relação à Suíça e ao Canadá, dependente do jogo. Não sei se tem a ver com confronto direto ou a quantidade de golos. Se for golos, a Bósnia não passará para segundo lugar. Se for em confronto direto, pode passar, ok? Pode passar para o segundo lugar, depende daqui do jogo da Suíça com o Canadá. Mas, meus amigos, Bósnia são 3 empates, neste caso são 4 empates, porque o último jogo contra a Itália ficou empatado. São 4 empates seguidos, marcou em 4, mesmo tendo perdendo aqui contra a Suíça, o ambas marcam, ok? O over no jogo aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos. O que é que eu vou dizer aqui para vocês também? Bósnia para vencer, ok? O Qatar vem numa sequência que não espero que haja alguém que vá colocar uma moeda no Qatar, ok? São 3 derrotas e 2 empates, só marcou 1 golo em 5 jogos e deve-se ter enganado ali contra a Suíça. De resto, não estou a ver o Qatar fazer alguma coisa. A Bósnia, eu acredito que a Bósnia vença o jogo e por isso 1,37€ para vencer. Depois, eu acredito que a Bósnia irá querer acabar com este jogo muito rápido, ok? Portanto, na primeira parte, poderá acontecer aqui um golo a 1,21€. É uma boa oportunidade, seja de qual for a equipa, ok? Pode acontecer precisamente também um golo, neste caso da Bósnia, a 1,39€ na primeira parte. Aqui não está, mas eu vou-vos dar aqui neste caso, as estatísticas. Aconteceram golos só aqui na segunda parte, neste jogo contra a Suíça. Ok? Mas contra o Canadá, a Bósnia marcou na primeira parte. Contra o Panamá, a Bósnia marcou na primeira parte. Contra a Macedónia não aconteceu nada, ficou 0-0. E contra a Itália, a Bósnia marcou também na primeira parte. O Qatar, uma seleção que tem sofrido golos também na primeira parte. Contra a Suíça, sofreu golos na primeira parte. Equador, Salvador, neste caso, ficou 0-0. Contra a Irlanda, se não estou em erro, sofreu golos na primeira parte e depois contra a Tunísia também sofreu golos na primeira parte. Portanto, um gol da Bósnia, 1,39€ na primeira parte, será uma boa oportunidade. 3 sugestões de aposta: Bósnia para vencer, 0.5 golos na primeira parte, seja qual for a equipa, 1,21€ e um gol da Bósnia a 1,39€. Acredito que, com a capacidade que a Bósnia tem, no meu entender, de ser uma seleção mais superior, Bósnia para marcar 2 golos a 1,37€. Vamos depois de seguida aqui à Suíça-Canadá, onde temos aqui mais 4 sugestões de aposta para vocês. Pessoal, aqui quem vencer fica em primeiro lugar e quem perder pode ficar em segundo ou em terceiro.
penso eu que seja assim, ok? Este jogo, no meu entender, será um jogo para ambas marcam, ok? Pessoal, a Suíça vem de 4 jogos seguidos a marcar e de 4 jogos seguidos a sofrer. O Canadá marcou em 4 dos últimos 5 e sofreu apenas 2 golos nos últimos 5 jogos. Confronto direto foi vitória do Canadá, mas isto foi em 2002, aconteceu ambas marcam e o over 2,5. Aqui eu acredito que com a capacidade que ambas as seleções têm, o ambas marcam sai aqui a 1,70€. 70, 1,71€, depende de onde estiverem a fazer a vossa casa de apostas. Eu acredito que sai aqui um jogo para over 1,5 no jogo, a 1,26€. Ainda mais. Além de ter sugerido estas duas hipóteses para vocês, também acredito que haja golos, neste caso em ambas as partes, os 0.5 golos em ambas as partes, a 1,78€. Não está aqui mencionado as odds, mas no outro dispositivo eu tenho a 1,78€, os 0.5 golos em ambas as partes. A Suíça e o Canadá têm marcado em ambas as partes, ok? A Suíça marcou, neste caso, só na segunda parte. Aqui marcou na primeira e aconteceu golos na segunda. Contra a Austrália, marcou na primeira e aconteceu o golo da Austrália na segunda. Contra a Jordânia, aconteceu golos na primeira e aconteceu golos na segunda. E do jogo da Noruega ficou 0-0. Aqui o Canadá marcou na primeira e na segunda parte. Contra a Bósnia, houve golos na primeira e na segunda parte. Canadá e Irlanda, houve golos na primeira, um autogol, e na segunda parte também. Portanto, meus amigos, o 0.5 golos em ambas as partes, 1,78€, será uma boa oportunidade. Se tivesse de dizer alguma seleção para vencer, seria aqui a Suíça para vencer a 2,30€, ok? Depois, vamos aqui ao Escócia-Brasil, que é precisamente o cartaz do Vamos ao Green de hoje. Será que temos um Brasil forte e convincente para ser a seleção que irá vencer este grupo, este jogo? O Brasil, se vencer, fica em primeiro. Se empatar ou perder, pode ficar em terceiro, ok? Aqui, Brasil, meus amigos, 4 vitórias, 1 empate, marcou em todos, sofreu em 4, Escócia, 3 vitórias, 2 derrotas, marcou em 3, sofreu em 3, ok? Portanto, eu acredito aqui que o Brasil vence a 1,35€, ok? Para vencer, 1,35€. Minha opção, tem mais equipa, tem mais qualidade, não estou a diminuir a seleção escocesa, mas no meu entender será a seleção que irá vencer o grupo e que irá vencer este jogo. Acredito que sai um jogo para pelo menos 2 golos, ok? 2 golos a 1,24€. Pessoal, são aqui, se bem que na Escócia, os jogos da Escócia só houve 2, é que houve mais de 1,5 golo. Nos jogos do Brasil aconteceram todos, ok? Portanto, 1,5 golo aqui, 1,24€. Acredito que com a seleção brasileira a ser permissível na defesa, são 4 jogos seguidos que sofreu golo em 5 jogos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 golos sofridos em 5 jogos. Acredito que ambas marcam a 2,15€, é uma excelente oportunidade, ok? O Brasil pode ter aquela ansiedade de querer marcar rápido e esquece da defesa, e a equipa escocesa vai lá em cima, faz o seu golo, e aí vira as contas completamente ao contrário, porque o Brasil, tentando passar para a próxima fase e querer ir buscar o resultado fácil, pode haver alguma parte neste caso pode haver alguma distração da parte da defesa deles, e então acredito que o ambas marcam poderá acontecer. Porque também, mais ainda, porque a Escócia marcou 4 e 4, 8 e 9 golos em 5 jogos. Depois, acredito que se sai ambas marcam, sai um gol da Escócia a 1,87€. Com esta sequência de jogos que o Brasil tem, uma média de 2 golos praticamente por jogo, sai 2 golos da seleção brasileira a 1,47€. O que é que eu posso dizer aqui também? Que acontece golos na primeira parte, ok? Golos daqui na primeira parte a 1,29€ é uma excelente odd para vocês juntarem naquele póquer, naquela tripleta ou naquela dobradinha, ok? O que é que eu posso dizer mais aqui? 0.5 gols em ambas as partes, é uma forte possibilidade também de acontecer, 1,62€, Brasil marca na primeira e a Escócia marca na segunda, por exemplo. Eu acredito que seja um jogo completamente aberto para golos, ok? Portanto, 1,62€, 0.5 gols em ambas as partes, 1,29€ para acontecer um golo
na primeira parte. 2 golos do Brasil a 1,47€, o 0.5 Escócia a 1,87€, o ambas marcam a 2,16€, 2 golos no jogo a 1,24€ e o Brasil para vencer a 1,35€. Eu prefiro direto o Brasil para vencer a 1,35€, ok? Depois vamos aqui ao Marrocos-Haiti, onde eu tenho aqui, até rimou, tenho aqui 3 sugestões de aposta para vocês. Marrocos, que se vencer praticamente garante o seu lugar na próxima fase. Resta saber se ficará em primeiro ou em segundo lugar. Meus amigos, sequência de jogos do Marrocos: 3 vitórias, 2 empates. Uma seleção do continente africano que tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, e a seleção do Haiti, que sinceramente não conheço a seleção do Haiti. Neste Mundial tem 2 derrotas, 3-0 contra o Brasil e 1-0 contra a Escócia. Contra a Escócia até se bateu bem, mas contra o Brasil não teve muitas oportunidades, se bem que o jogo ficou apenas 3-0 na primeira parte, e na segunda parte o Haiti ainda tentou ali fazer alguma coisa. Mas de resto não conheço a seleção do Haiti. Como podem verificar aqui, são jogos onde pode acontecer aqui um handicap de -1 para a seleção marroquina, ok? A seleção marroquina, para vencer por uma margem de 2 golos, encontra-se a 1,46€, ok? Depois temos aqui a possibilidade de Marrocos vence o jogo e acima de 2 golos a 1,26€, ok? Temos também Marrocos para marcar 2 golos, neste caso a 1,23€, ou seja, Marrocos acima de over 1,5 no jogo a 1,23€. Eu peço desculpa, não era esta a situação que eu queria aqui para vocês. Voltaremos aqui outra vez já aqui à página mais importante, que é esta aqui agora. Marrocos para vencer o Haiti à vontade, e isso tem uma odd completamente baixa, ok? 1,16€. Depois vamos aqui a um jogo às 2 da manhã, África do Sul, Coreia do Sul. Coreia do Sul, se vencer, fica praticamente apurada, porque se a República Checa vencer o México, a República Checa fica em segundo, ok? Caso a Coreia do Sul não vença o jogo. Então o que é que eu tenho aqui para vocês? Pessoal, África do Sul, 3 empates e 2 derrotas, houve o mesmo jogo em 4 dos últimos 5. Coreia do Sul, 3 vitórias, 2 derrotas, houve o mesmo jogo apenas em 2 jogos. Mas, como a África do Sul é uma seleção que tem sofrido golos, acima de 1,5 gol no jogo a 1,29€, será uma boa oportunidade. Temos também Coreia do Sul para vencer o jogo, que eu acredito perfeitamente que é a seleção que irá vencer este jogo. Tem mais organização, ok? E mais disciplina, e portanto 1,67€ para a Coreia do Sul vencer. Posso também dizer para vocês que a Coreia do Sul não perde, e acima de tudo há 2 golos no jogo, derivado à África do Sul ser uma seleção que aconteceu 4 jogos de over 1,5 no jogo. Portanto, Coreia do Sul ao empate e over 1,5 no jogo será uma excelente oportunidade para vocês fazerem as vossas, neste caso, as vossas apostas, ok? De seguida vamos aqui ao último jogo, República Checa, México. México, que já está completamente apurado, venceu o grupo. Aqui já não há grandes coisas a dizer. México venceu o grupo, poderá fazer aqui alguma espécie de rotação. Pessoal, eu aqui tenho 4 prognósticos para vocês, ok? Os jogos da República Checa foi ambas marcam e over 2,5. Os jogos do México foi um jogo apenas de over 2,5. Portanto, acredito que sai aqui um jogo para 2 golos pelo menos, ok? 2 golos pelo menos, aqui encontra-se a 1,27€. Depois, acredito que a República Checa seja uma seleção que se marcou em todos, aqui também poderá marcar, mesmo que o México só tenha, se não tenho erro, um gol sofrido, ok? Vou aqui confirmar, exatamente, só tem apenas um gol sofrido. Portanto, o 0.5 Chequia a 1,42€, eu acredito que poderá acontecer. Sai um gol da Chequia, sai um gol também de México, portanto ambas marcam aqui, será uma boa oportunidade também a 1,78€, mas, meus amigos, se tivesse de ser alguém para vencer, seria o México. Agora fugiu uma boca para a verdade. O que eu acredito é que a República Checa vai vencer este jogo, ok? México, neste caso, o México poderá fazer
como já tem a qualificação garantida para a segunda fase, a República Checa tenta garantir a qualificação para a segunda fase, acredito que vai partir para cima, tem a seleção para isso, portanto República Checa para vencer. Meus amigos, chegamos ao final do Vamos ao Green, espero que tenham gostado. A aposta que eu deixei para vocês é o Brasil para vencer o jogo e a Bósnia para vencer o jogo. Está ao modo de 1,81€. Já sabem que se gostarem das minhas sugestões de aposta, metam like, subscrevam o meu canal, que é muito importante para mim, e entrem no meu canal Telegram, que é completamente gratuito, e lá vão ter acesso a apostas ao vivo, apostas pré-live, todas elas gratuitas, ok? Meus amigos, desejo-vos a todos um bom resto de dia. Amanhã será outro dia para vermos, neste caso, o Vamos ao Green. Um abraço, boas apostas e até amanhã. Já sabia. É o meu cão. É a aposta que eu queria. Pronto.